Fala aí pessoal, Ira Macedo, nosso canal de moto. A gente está falando aqui hoje sobre o review desse capacete, desse carinha, que é um Shark Spartan 1.2, né? Eu fiz uma viagem agora essa semana, final de semana. A gente rodou aproximadamente 500 quilômetros, foram 490 quilômetros ida e volta, né? E em 2 dias de viagem, usando o capacete dentro de cidade e também na estrada, né, para perceber ali como é o seu desempenho em baixa velocidade e em alta velocidade. Falar um pouquinho sobre a percepção que eu tive, as percepções que eu tive, o que eu gostei e o que eu não gostei desse capacetinho que já está comigo há alguns poucos dias, mas eu já pude aí ter uma boa experiência no seu uso. Então vamos lá. Fiz uma lista aqui com alguns itens, né? São 11 itens no total. Eu vou falando rapidamente de um por um, que geralmente é a dúvida que nós temos quando a gente vai comprar um capacete. São geralmente perguntas que nós temos aqui sobre esses carinhos. Primeiro item, primeiro quesito é ruído. O que eu percebi de ruído quando eu estava na estrada, por exemplo, né? Ruído de vento. Quando a gente fala ruído, é ruído de vento. Eu percebi muito barulho, tá? Ele não tem uma vedação muito boa, e o vento acaba passando aqui por baixo, né? Entre aqui o pescoço e o encaixe aqui anatômico aqui da almofadinha, passa muito vento por baixo, mesmo com essa bavete aqui. Eu na estrada eu usei a bavete aqui totalmente aberta, tá? Para ver se ela cortava o vento, e também fechada aqui para entrar um pouco mais de ar para poder refrigerar melhor o capacete. E mesmo ela assim, totalmente aberta, né? Fechando aqui debaixo do pescoço, mesmo assim passou o vento. Uma coisa que eu vi nessa bavete, ó, vocês podem notar, reparar, ela está voltando, ó. Eu abro totalmente a bavete aqui, ó, e usando, né, acabo que, olha lá, ela volta. Eu estou usando e tal, ela acaba voltando. Eu não sei se é algum problema com esse meu capacete específico, tá? Porque eu achei que ela ficaria bem mais aberta assim, ó, bem mais inteira, né, aberta inteira, né? E não, ela tem um arco aqui, ó, e ela acaba voltando. Eu abro e com o tempo ela volta até fechar totalmente sozinha. Sozinha ela está fechando, tá? Então, esse é um problema que eu notei nesse meu capacete. Não sei se é uma coisa da minha unidade aqui, tá? Se outros capacetes do mesmo modelo faz isso também, mas ó, ela volta sozinha. Tá? Então, uma coisa que eu não gostei, essa bavete retrátil aqui. A ideia é muito boa, mas não funciona quando você quer que ela fique aberta, tá? E o ruído, muito barulho de vento, né? Passa bastante vento por baixo. Eu usei essa entrada de ar fechada e aberta para a questão de vento, né? Para ver se aberto eu ouviria um barulho de vento maior. E é a mesma coisa fechada e aberta, tá? O barulho não aumenta por causa disso, o barulho não é aqui. E aqui na frente é a mesma coisa. Eu usei ele aberto e fechado para ver se entrava, se dava barulho de vento aqui. Na estrada, basicamente eu andei com ele totalmente fechado, tá? Fiz o teste com ele aberto para poder ver se dava ruído de vento por aqui, não passou. O barulho de vento, o ruído do vento não passa por aqui, mas geralmente eu ando com ele fechado, que me incomoda muito o vento. E o barulho de vento que eu percebi passa por baixo, tá? Então, se você tem um problema aí, não é um problema para mim, eu não me incomoda barulho de vento, tá? Mas se é um problema para você, pode ser que você não goste desse capacete. Eu inclusive tenho um intercom, né, instalado no capacete, e converso ali com a minha esposa com esse capacetinho também dela aqui da LS2, do Valiant, também com intercom. E a gente andando ali a média foi de 120, eu mantive ali 118, 120, 115, 118 a média de velocidade. E nessa velocidade
Eu não tive problema, mesmo com o barulho do vento, né? Não é nada ensurdecedor e eu consegui falar com ela ouvindo. Um momento ou outro eu não consegui, mas é um problema do microfone. Mas geralmente ali conversando com ela nessa velocidade, a 115, 118 km por hora, não foi impeditivo ouvi-la. Então eu continuei, eu escutei o barulho do vento ali, mas eu conseguia conversar sem nenhum problema, tá bom? Mas se você quer um capacete muito silencioso, esse não é o cara, tá? Questão de calor. É, na cidade, tá andando em tráfego ali pesado, siga e para, semáforo, andando devagar, 40 por hora, 30 por hora, 40 por hora. É um capacete bem quente, tá? Bem quente, inclusive com a viseira aberta, totalmente aberta. Na cidade andando devagarzinho, geralmente eu ando com a viseira aberta ou pouquinho aberta assim, tá? É, mas ele é bem quente. É bem quente a ponto de me fazer suar um pouquinho desse capacete. Começou a escorrer um pouco de suor. Isso na cidade. Porque não ventila essa abertura aqui de cima e essa abertura aqui da frente. Na cidade eu ando com essa abertura aberta, essa entrada de ar aberta. Essa aqui sempre mantenho aberta. Essa aqui na cidade eu mantenho aberta. Por estar em baixa velocidade, acaba não ventilando tanto. Então o capacete acaba sendo um capacete bem quente porque ele é bem forrado. A quantidade de forro que ele tem interno é bem grande, né? E acaba que esquenta bastante. Agora na estrada, tá? Eu geralmente, como eu falei, ando com esse aqui fechado e essa entrada de ventilação aberta, ele totalmente selado aqui na frente, tá? Aqui por cima passa um vento que pega na testa, na região da cabeça, no topo da cabeça e ventila muito, cara. Parece um ventilador, parece um. Não vou falar ar-condicionado, mas é um ventilador, é um ventinho constante que bate, que dá uma refrescada bacana e você não sua. Então é incrível, cara, que esse capacete na estrada ele é excelente em questão de calor. Ele dissipa muito calor, você não vai passar calor com ele. Coisa que com o meu AGV que eu tinha, meu K1, tanto na cidade quanto na estrada, eu chegava pingando suor, a ponto de pegar o capacete aqui, ó, e tá com isso aqui tudo molhado, essa espuma toda molhada, porque a minha cabeça suava, bicas de água. E esse cara não tá molhado, ó, não tá suado, simplesmente perfeito. O calor dele a dissipação de calor dele é excelente na estrada. Mas na cidade, pela baixa velocidade, você vai acabar é, suando um pouquinho, tá? Então eu falei sobre calor e ventilação. Vamos falar sobre peso. Cara, esse capacete ele é de fibra de vidro, né? Pelo que eu vi quando eu comprei, diz que ele é fibra de vidro. E o meu K1, se eu não me engano, ele é de plástico, se eu não me engano. Se eu não me engano eu não sei se é fibra. Eu acho que não é fibra, tá? Ele é. Deixa eu só verificar. Isso mesmo, o K1 ele é uma resina termoplástica ou termoplástico, né? Então é um capacete que não é tão seguro, tanto quanto esse. É um capacete também pequeno, o casco do K1. Esse aqui é um capacete um casco um pouco maior, parece um cabeção, parece um astronauta, né? Bem redondão. Mas a diferença de peso não é tanta, tá? O K1 tinha ali um peso de 1.300 gramas, né? 1,3 kg. Esse aqui ele varia de 1.300 a 1.500. Então eu não senti diferença trocando o capacete. Mesmo isso aqui sendo de fibra, né? Esse capacete ele tem um óculos interno, né? Então eu já falei sobre isso, né? Ele tem um óculos interno aqui. E só essa questão de ter óculos interno, coisa que o K1 não tem, já deixa o capacete um pouco mais pesado, porque esse óculos tem um peso, o sisteminha dele aqui de acionamento tem um peso, é uma parte mecânica, então isso deixa o capacete um pouco mais pesado. Eu não tive a sensação de ser mais leve ou mais pesado, como eu falei, para mim é o mesmo peso que o do capacete anterior. Para quem procura um capacete bem leve, ele tem um peso, né, 1.300 a 1.500 gramas, ou seja, 1,3 kg a 1,5 kg. Pode ser que seja pesado para você. Para mim, eu não senti diferença, tá?
Sobre estabilidade, andando em alta velocidade, ele tem aerofólios aqui atrás, são dois pequenos aerofólios que são utilizados para deixar a cabeça mais paradinha, né? Eu já usei um LS2 antigo que eu tive, bem antigo, né? Que eu fui para o Atacama com ele, rodei o Nordeste, rodei o Brasil quase todo com ele. E em altas velocidades a minha cabeça chacoalhava, ela ficava balançando com o vento, tá? Coisa que com o AGV K1 não rola, não acontece, porque ele tem um aerofólio, ele tem um, uma parte traseira com um bico, né, que faz a parte do aerofólio, e esse cara também tem. Então eu não senti turbulência, minha cabeça não ficou balançando em momento nenhum. Então, uma vez que você segue, a cabeça fica paradinha, eventualmente um vento lateral, alguma coisa do tipo, mas a cabeça não fica chacoalhando. Então ele tem uma estabilidade bem bacana. Não sei se só por causa desse aerofólio, tá? Dizem que o fabricante diz que o seu formato, né? Ele tem um formato de corte de vento que faz com que o capacete fique bem firme e não fique instável, tá? Eu senti uma estabilidade bem bacana, bem legal. Questão de encaixe, cara, uma vez que você colocou, ele está novinho, né? E tem o tamanho certo, uma vez que você colocou o capacete na cabeça, eu iniciei sentindo um aperto muito grande na bochecha. Parece que eu estou assim, ó. E eu comecei a falar com a minha esposa pelo intercom, com ele apertando a bochecha, eu comecei a mastigar a minha bochecha por dentro. Meu dente, ao falar com a minha esposa, os dentes, né, iam pegando na bochecha aqui por dentro e começou a machucar a parte interna da minha bochecha, das minhas bochechas, tá? Então deu um machucadinho porque ele aperta demais. Só que ele fica muito bem encaixado, tá? Ele é muito fácil de colocar, coisa que no K1 eu tinha dificuldade, que eu tinha que pegar aqui, segurar e abrir as cintas, né? Aqui na fivela, eu tinha que puxar muito para poder encaixar. Esse aqui ele encaixa muito fácil, ele assenta muito fácil na cabeça. E eu gostei bastante dessa parte do encaixe do capacete na cabeça. Ele marcou um pouquinho na minha testa, uma coisa que eu vi ontem quando eu cheguei. Ela estava machucadinha, estava marcadinha, né, com esse forro que tem aqui, essa almofadinha que tem na testa. Então chegou a marcar um pouquinho. E a bochecha, como eu falei, ela pressiona bastante. Pelo capacete ser novo é comum isso acontecer, com o tempo ele vai pegando a forma, tá? Mas a questão do encaixe não ficou solto, não ficou apertado demais, é fácil colocar, é fácil tirar, eu gostei bastante do capacete nesse quesito. E aí o próximo item é conforto, tá? É um capacete bem confortável, como eu falei, questão de conforto, calor, ventilação, o próprio encaixe, tirar e colocar, a estabilidade, o capacete não fica balançando, forçando o teu pescoço, você não fica brigando com o capacete para seguir um túnel de vento, ele entra no túnel de vento e fica estabilizado, né? Então eu achei ele bem confortável. A única coisa que me desagradou um pouquinho, né, a questão de conforto no total, no geral, foi o ruído, que em alguns momentos eu não conseguia ouvir minha esposa no intercom por causa do ruído, do barulho. Eu peguei uma estrada com muito vento. Para quem conhece aqui o arco metropolitano no Rio de Janeiro, é, no sentido Magé até a Via Dutra, né? E na Via Dutra, que é a Rio São Paulo. Mas o arco metropolitano foi onde mais ventou, ali venta muito, os ventos laterais bem fortes, e ali foi onde eu tive maior dificuldade, porque além do vento da moto, ainda vinham os ventos laterais e fazia bastante ruído no capacete. Então aí tem conforto, para mim passou com uma observação no ruído. Para quem tem problema aí, que reclama de capacete barulhento, não vai gostar desse cara aqui. Acústica. Cara, a acústica é o seguinte, eu coloquei o capacete, e eu sempre ando com o intercom no volume máximo, tá? Porque minha moto é uma moto 900 cilindradas, tem um motor que faz bastante barulho, e tem o barulho externo, tem o barulho do vento, então assim, eu sempre ando com o intercom no máximo. E o que eu estranhei quando eu coloquei o capacete, andando
numa velocidade baixa dentro da cidade, conversando com a minha esposa, que quando ela falou comigo, eu tomei um susto, porque o áudio ficou muito alto, muito mais alto do que ficava com o AGV, tá? E aí isso pode ser explicado por dois motivos. Primeiro motivo, a posição dos alto-falantes, né? Os alto-falantes aqui podem estar numa posição mais próxima ao meu ouvido, né? Então pode ser que o AVG estivesse numa posição não tão bem encaixada e esse está bem ali na altura do ouvido, e isso pode aumentar a sensação de, de altura, né? do áudio ali, do som que você está ouvindo. E o outro item é por ele ser muito bem acolchoado, né? Ele tem muito o acolchoamento bem grande, bem forte, bem feito. E ele veda bastante aqui embaixo do pescoço, embora o vento passe, mas ele fica bem encaixado aqui no pescoço. Acaba que o ruído externo é menor, então você acaba ouvindo melhor o intercom. Realmente, com esse capacete na cabeça e com o AGV que eu tinha anterior e o LS2 anterior ao AGV, esse capacete tem um isolamento acústico externo melhor que os outros. Com isso, a acústica interna dele é maior, né? Porque uma vez que o som está dentro dele, o alto-falante dispara o som dentro dele, o som circula ali dentro e você acaba tendo uma sensação maior de acústica, né? O som é maior, é mais alto, então a acústica é muito boa. Não precisa de você usar o intercom lá no máximo para poder ouvir bem o capacete, no capacete. Questão de manipulação, eu falei um pouquinho já sobre isso. Cara, ele é bem fácil de manipular, é fácil de colocar, é fácil de retirar. Eu tive uma dificuldade aqui para achar aqui a alça aqui, né, o apoio aqui para abrir aqui a reviseira, tá? Os capacetes anteriores que eu tive, né, que eu tenho, eu não desfiz deles, estão aqui. Esse suporte aqui, essa pega é maior, então tu bota a mão aqui e tu acha fácil. Essa aqui é só uma pontinha, é bem pequenininho, é menos de um dedo, é metade de um dedo mais ou menos, então com a luva de couro é ruim de achar isso aqui. Eu tive só dificuldade nisso, tá? De levantar a viseira, eu achei ruim. Agora, para baixar o óculos e para subir o óculos, bem fácil. O pessoal falou de escorregar a mão, que a mão escorrega com luva, não escorrega nada. Tu bota a mão aqui, apoia e só joga para frente. Com um dedinho você faz isso, tá? Com um dedinho você faz isso, não tem dificuldade nenhuma. Para achar aqui a ventilação, para você fechar e abrir a ventilação, foi tranquilo. Aqui na frente com a luva eu tive dificuldade, tá? Porque muitas das vezes andando de moto em alta velocidade, eu fechava e não sabia se tinha fechado ou não, então eu ficava passando a mão aqui para saber, porque tem um alto relevo aqui, então se tiver fechado ele tem um relevo, se tiver aberto ele tem um relevo, se tiver fechado ele tem um relevo também. Então com a luva na mão eu não sabia se estava fechado ou não. Aqui foi um pouco chato de manipular, tá? Mas o que? Bom, e colocar na cabeça, tirar da cabeça, eu achei bem fácil o capacete, usar o capacete. Então a manipulação, a usabilidade dele é bem bacaninha, com uma observação com a bavette. A bavette foi um ponto negativo nisso, né? Eu tentei usar essa bavette aqui, tentei deixá-la aberta aqui para poder ventilar menos, e ela com um tempo ela vai fechando sozinha, né? Eu jogo aqui, ó, abro a bavette fora para poder proteger, né, de vento e tal. Soltei, ela volta. E se eu deixar aqui, daqui a pouco ela está aqui em cima fechadinha, sozinha, ela vai fechando sozinha, tá? Então, tirando esse ponto da bavette de usabilidade, que não foi legal, isso aqui é uma experiência ruim que eu tive. O resto, a manipulação do capacete em si, a usabilidade do capacete em si, bem bacaninha. Bom, o óculos. Cara, o óculos, primeiro, né, ele fecha totalmente a frente do capacete, né? Eu já tive capacete, quando eu fechei o óculos, eu conseguia ver por baixo, porque o óculos não fechava tudo, o rosto todo, ele só fechava um pedaço. Então, para baixo do olho, quando você estava olhando para lá e você olhava para baixo, você conseguia ver partes que passava luz.
E nessa de a luz bater em alguma coisa e refletir de baixo para cima, acaba que o óculos não segura e reflete no teu olho direto. Esse cara aqui, ele fecha toda a frente até a narigueira. Você pode ver que ele termina exatamente na narigueira. Aqui para baixo tem uma flechinha só, um dedo, ó, sem a proteção do óculos, tá? Um dedinho. Não dá para passar o dedo aqui, por exemplo, tu quer coçar o nariz, alguma coisa, tu não consegue botar o dedo ali com o óculos abaixado, tem que levantar, tá? Então, um óculos muito bom. Ele tem uma cor esverdeada, tá? É um verde escuro. Até comentei com a minha esposa, porque o dela é uma cor azulada, e esse aqui é uma cor esverdeada, tá? É um verde bem escurinho, não é marrom, não é azul, é um verde esverdeado. E, cara, eu gostei bem do óculos. Ele com muito sol no rosto, né? A gente pegou um dia bem ensolarado e andamos aí na estrada pegando sol direto. Foi muito bom contar com esse óculos aqui, porque o meu AGV anterior não tinha, era preciso usar um óculos interno e, cara, sua e o óculos escorrega e fica saindo do lugar, tem que ficar empurrando com o dedo. E tinha uma experiência ruim, né? E com esse óculos interno aqui não tive isso, tá? O que eu percebi desse óculos, que vale a pena talvez citar, é que com ele abaixado assim, numa área que estava muito fria, muito úmida, de manhã, assim que a gente saiu, estava bem friozinho, e eu conversando pelo intercom, ele deu uma embaçada, tá? Aqui perto do nariz, aqui perto do nariz, embaçou um pouquinho. Deu uma sensação de, pô, embaçou. Mas estava frio, tinha sol, mas estava frio. O que eu fiz foi levantar um pouquinho ele, tá? Levantar um pouquinho ele, deixar ventilar um pouco, abrir um pouquinho a viseira para botar ventilar. E quando pegou velocidade, aí sim, com ele abaixado, com a frente aqui aberta, ele começou a ventilar melhor um pouquinho e desembaçou, tá? Lembrando que essa viseira aqui tem pin lock, ela tem um pin lock, então não foi a viseira que embaçou. Tanto é que eu levantei a viseira, né, para poder ver se estava embaçada era a viseira ou não. E quando eu levantei a viseira, eu continuei vendo o embaçado do óculos aqui, tá? Então eu baixei a viseira, tirei o óculos, levantei o óculos e aí o embaçado subiu junto com o óculos. Então o que embaçou um pouquinho foi o óculos. Se você tem aí, mora num lugar muito frio, mas com sol, e você quiser usar o óculos, pode ser que lhe dê uma embaçada um pouquinho ali, tá? Mas um óculos muito bom, protegeu aí, não deixou nada de luz passar, né? Então foi muito bacaninha. E por último, cara, a instalação do GPS, do intercom. Para instalar o intercom, eu consegui, nesse caso, usar o clips, aquele clipzinho que vem com o cardo, escala Rider. Tá? O clips é aquela pecinha de ferro. Essa parede desse capacete, ó, é bem fininha, tá? É uma parede bem fininha, é isso aqui, ó, meio dedinho. Então tem espaço para você colocar o clips aqui, foi bem fácil, ele entrou bem com muita facilidade, foi o capacete mais fácil que eu usei, que eu tenho, né? Que eu já tentei montar aqui o Scala Rider, foi bem fácil colocar esse clips, não precisei colar. Só que ele tem um detalhe, né? Essa parte do estofado dele é inteiriço, tá? Ela não tem, ela vem até aqui atrás, ó. A bochecheira é uma peça, essa parte de trás é uma outra peça junto com toda a touca até a testa, até a parte da testa da frente, e a parte de cima é uma outra peça. Só que essa peça é inteiriça, ela vem até aqui atrás, ó. Tá? Ela começa aqui e vem inteira até aqui atrás, ó. Ela encaixa aqui atrás no meio do capacete. Então, para passar o fio no meio, tá? Você vai ter que passar por cima da bochecheira. Não dá para passar aqui por dentro, entre a bochecheira e o casco, porque essa bochecheira tem uma peça grande de plástico na ponta dela. Na hora de você encaixar, ela tem uma peça de plástico que vai cortar teu fio grande, tá? Uns 2 dedos de peça de plástico e parece um sobe e desce assim. A peça é toda desenhadinha, ela encaixa aqui dentro. Então, se você colocar o fio aqui para dentro e depois colocar essa peça, possivelmente
essa bochecheira com essa peça de plástico, essa pontinha de plástico vai cortar o teu fio. Então o que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu fiz com o LS2 Valiant da minha esposa. Reforcei o fio com uma fita, né, para poder encapar, deixar um pouco mais protegido de intempéries aqui, de passar numa mesa, alguma coisa, isso aqui foi descascando o fio e cortar o fio. Passei uma fita. Depois encaixei ele dentro aqui, no corte que tem aqui dentro. E aí, esse intercom, ele tem aquele microfone fixo, né? Não é aquele de igual esse aqui de haste, né? Ele é um fixo. Colei o microfone aqui na frente e foi muito fácil a instalação, tá? Demorei mais aqui por causa do fiozinho, né? Preparar o fio, fazer ali, encapar o fio, foi onde demorou mais. Mas a instalação bem fácil, bem simples de fazer e eu gostei bastante ele foi preparado, né? Ele é preparado para intercom, tanto que aqui dentro do casco, aqui na área do isopor, você tem o rebaixamento para você encaixar os alto-falantes dos dois lados, bem próximo ao ouvido, tem o rebaixamento, você encaixa ali, é bem fundinho, tá? Então é bem para não pegar na tua orelha mesmo, ele é bem um rebaixamento bem grande, encaixa bastante bem ali, bem escondido, bem discreto e sem dificuldades. Então, cara, capacete bem bacaninha. Para a parte, ele foi feito para a parte ali de uso de Big Trail, né? O pessoal fala aqui de naked de Big Trail, porque a posição dele não é carenado e sim reto, olhando reto, né? Então, por ele ser feito também, indicado também para Big Trail, acaba que ele tem essa questão de facilidade do intercom, tá? Tá até um pouco sujo aqui, ó. Eu acabei pegando os mosquitos aí, não limpando ainda. Capacete bem bacana, cara, indico para quem sim, eu falei da usabilidade. Para fechar, cara, para fechar a fivela, que é a duplo D, tá? São dois arcos dos argolas, né? Aquele de argola. Para quem não sabe o que é duplo D, não é aquela carretinha de saque rápido, né? Então a fivelinha e duas argolinhas ali que é o duplo D. Eu já tive dois capacetes com duplo D, esse é o terceiro. Cara, essa argola ela é bem grandona, passa inclusive o meu dedo com a luva, tá? Coisa que os outros capacetes não passavam. As argolas eram menorzinhas, né? Então, até com o dedo mesmo ali, era bem difícil de passar. Isso aqui é bem fácil, facilita bastante uma argola tão grande assim, tão larga. E na hora de fechar ali, de passar o duplo D, ele é bem fácil, bem rápido. Eu gostei bastante desse sistema duplo D desse capacete. Então, cara, indico muito. É um capacete com bom custo-benefício. Ele está saindo num preço aí, se você procurar o fornecedor, geralmente o preço dele está em torno de 3.100 reais. Eu consegui no Mercado Livre com o fornecedor a 2.300 reais, um capacete interessante, que dependendo de onde você comprar, pode ser um excelente custo-benefício. Lembrando que é um capacete fabricado em 2020 e 2021, tá? Então, por isso até que muitas das vezes ele desvaloriza, ele perde o valor, porque é um capacete que está encalhado, né, digamos assim, está encalhado na loja já há 2 para 3 anos, né? Em 2021 já tem 2 anos encalhado lá. Já saiu a versão do Spartan GT, que é a nova versão, com outras funcionalidades, melhorias no capacete em si, inclusive sendo mais leve, de carbono, deixando de ser fibra de vidro e passando a ser de carbono para ficar mais leve, com uma melhor entrada de ar, com uma melhor exaustão de ar. Então, o capacete novo, quando sai um capacete novo, uma versão nova de um capacete anterior, o capacete tende a perder o preço ali, cair o preço, perder valor, e também por estar 2 anos ali encalhado, a loja começa a fazer promoções. Então, cara, se você procura um capacete bacana, esse capacete é bem legal. Se não te incomoda você comprar um capacete já de 2 anos de fabricação, como eu já falei no vídeo anterior sobre validade de capacete, capacete não tem validade, tá? Se você não viu o vídeo e tiver com dúvida, assista o vídeo aí no canal. Se você não tem problemas em capacete com 2 anos de fabricação e não tem problemas com capacetes um pouco mais ruidosos com o vento,
esse capacete pode ser bem interessante para você. Gostei muito e vou utilizá-lo por alguns anos aí, espero. Beleza, pessoal? É isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço.